façam isso, por gentileza, o mais rápido possível. Josué, capítulo 2. Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Amém? Então vamos lá, começando a leitura no capítulo 2, dizendo assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Agora você vai, por favor, para o capítulo 6. Você leu o capítulo 2, agora o capítulo 6. Amém? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor os seguia. Que Deus abençoe essa palavra e possa aplicar ao nosso coração nesta noite. Amém? Nós estamos diante de um dos momentos mais significativos, mais importantes da história do povo de Israel, a quem nós chamamos de Igreja do Senhor no Velho Testamento. Esse povo está vivendo aqui um momento histórico, um momento marcante na sua história. E eu quero com você dar uma olhada nesse contexto, nas coisas que envolveram esse episódio que nós acabamos de ler e que é tão conhecido como a derrubada das muralhas de Jericó. Quem já ouviu essa história pelo menos uma vez? Quem sabe alguns de nós já cantamos essa música sobre as muralhas de Jericó que caíram no poder de Deus. Vamos olhar um pouquinho o contexto que envolveu esse episódio tão importante, tão significativo, e nós vamos usar as muralhas, ou a queda das muralhas, de uma maneira comparativa para a nossa vida. Em primeiro lugar, o capítulo 1 do texto de Josué nos dá a informação de que Josué, liderando o seu povo, está aqui se preparando para atravessar o Jordão. O Jordão é um episódio ou um evento nessa história dos mais importantes, porque o Jordão significava a posse da terra prometida, significava a realização de um sonho há tanto tempo esperado. Atravessar o Jordão significava
participar do cumprimento da promessa de Deus. E aí você puxa a história e vai perceber que essa história, ela começou há muito tempo atrás. Essa história começou numa visão de Deus a um homem chamado Abraão. Esse homem recebe a visão de Deus, e a palavra lá em Gênesis capítulo 2 é muito clara, dizendo que ele obedeceu a Deus e saiu em função ou por causa de uma visão de Deus. E Deus promete a Abraão que lhe daria ou que faria de Abraão uma grande nação. Deus promete que daria àquela nação feita a partir de Abraão uma terra onde eles pudessem morar, construir a sua vida. E Deus promete ainda mais a Abraão que através dele e da sua família, todas as nações da terra seriam abençoadas. E agora, Abraão obedece a Deus e começa a participar do cumprimento dessa promessa. Nessa história que começa com Abraão, Deus levanta muitos homens e muitas mulheres. Essa história é uma história longa. Mas agora nós estamos tratando de um momento em que Deus está usando Moisés, um homem que teve uma representação muito grande na história desse povo também. A semelhança de Abraão, Moisés foi um ícone, um homem de fé, um homem obediente, que participou do cumprimento dessas promessas maravilhosas de Deus. E agora, Moisés morre. Moisés, com o passar do tempo, havia se tornado um líder inquestionável. Um homem muito usado por Deus nessa história. Um homem respeitado, querido, amado pelo seu povo. Mas Moisés agora morre e passa a liderança daquela grande nação a Josué, ao jovem Josué. Josué, então, conforme o capítulo 1, recebe essa incumbência de Deus, e o texto nos diz aqui que Josué, com muito temor, recebe essa incumbência de continuar a liderança de Moisés, de continuar conduzindo o povo rumo à realização daquele sonho. E Josué ouve a palavra de Deus dizendo: Josué, seja forte e corajoso. Tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué, então, debaixo dessa palavra, continua essa história. Josué conduz o povo, mas antes desse povo entrar na terra prometida e se apropriar dessa promessa, eles têm que passar pelo Jordão. O Jordão representava a vitória maior, a bênção maior. Mas antes do Jordão, eles tinham que passar por muralhas. Antes da conquista, um grande desafio. Passar pelas muralhas. E eu quero chamar você para nós estabelecermos aqui uma comparação com a nossa vida, com a nossa caminhada de fé. Em primeiro lugar, querido, nós viemos até aqui, chegamos até aqui por causa de um sonho, por causa de uma visão. Eu não sei se você já parou para pensar naquilo que está movendo a sua vida. Eu não estou falando das suas necessidades que são muito fáceis de serem percebidas, não, como comer, beber, necessidade de se alimentar. Eu estou falando de uma coisa mais profunda, o que de fato move o seu coração. Não existe pessoas e nem igrejas, nem nações que crescem sem visão. A visão é essencial para o desenvolvimento de uma pessoa, é essencial para o crescimento de um povo, seja ele um grupo pequeno, seja ele um grupo maior.
tudo começa com um sonho, com a visão de Deus na nossa vida. Talvez você esteja hoje já com seus filhos criados e não tenha percebido de como tudo começou. Mas um dia você sonhou um sonho de Deus para a sua família. E hoje você já está vendo os seus netos. E é interessante a gente observar esse realizar da vontade de Deus na vida das pessoas. Eu, às vezes, converso com as pessoas e vejo como que a cada etapa da sua vida, eles sentem uma alegria diferente. O pai sente uma alegria indizível ao tomar o seu primeiro filho no braço. E você fica pensando, mas que alegria incomparável. Mas logo depois, esse filho cresce e lhe traz netos. Então aquele avô toma os seus netos e parece que ele se torna uma criança novamente. Que alegria indizível do vovô tomar os netos na sua mão, e agora a sua preocupação já é outra, mas ele tem tanta realização e tanta alegria nessa nova fase da sua vida. Assim é a minha vida, é a sua vida, assim é a vida de uma igreja e de um povo. Eu e você precisamos conhecer e perseguir a visão de Deus e o sonho de Deus. E talvez exatamente por não termos muita consciência disso, é que nós às vezes desanimamos na nossa caminhada de fé. Quando você lê a história do povo de Deus aqui, você vai perceber quantas lutas e quantas batalhas, começando na história de Abraão. Quantas lutas, quantas batalhas, quantos desafios esse povo enfrentou. Mas esse povo não desistiu. Esses homens não desistiram. E você pergunta, pastor, o que movia esse povo? O que moveu esses homens? O que moveu um Moisés a fazer o que ele fez? A se apresentar diante de um faraó, o rei mais poderoso da terra, e dizer para faraó, faraó, deixa o meu povo ir. E aquilo voltar a se repetir por mais 10 vezes. E Moisés não desistiu, e depois que Moisés sai com esse povo, eles enfrentam ou se deparam com o Mar Vermelho. E esse povo começa a murmurar e a reclamar, mas Moisés está ali firme, esperando a direção de Deus. E de repente, algo que jamais passou pela cabeça de Moisés e daquele povo, o mar se abre, e eles passam a pé enxutos. E você pergunta, pastor, o que move pessoas a servir um Deus por tão longo tempo, sem desistir dessa caminhada? O que me move? O que move você? Ah, meu irmão, não há dúvida nenhuma de que eu e você perseguimos uma visão de Deus. Deus plantou no nosso coração um sonho. Esse povo está em busca da terra prometida, e eu e você não estamos também? Principalmente o ano que passou, nós tivemos momentos muito tristes em nossa igreja, levando ao cemitério pessoas muito queridas. E isso faz parte da nossa vida, mas é sempre muito difícil isso. E a gente, como pastor, participa bastante destas coisas. Mas eu digo para você, o que nos consola em momentos como esse e faz com que a gente não desista? Ou o que a gente tem a dizer em momentos como esse? Se não, é que aquele nosso querido que estamos levando ao cemitério está na presença de Deus. Tem a vida eterna nos céus e agora está desfrutando da presença de Deus. E nós naquele momento paramos e refletimos e pensamos, um dia eu vou passar por isso. Mas que maravilha, eu tenho a certeza também de que se um dia a vida me faltar, ou quando a vida me faltar, eu estarei na presença de Deus.
Nós perseguimos esse sonho, o sonho da terra prometida, do céu. Essa é a viva esperança que move o meu coração e o seu coração. Essa caminhada de fé que um dia nós começamos, a semelhança de Abraão, Moisés, Josué e tantos outros, é cheia de desafios, meus irmãos. Não se iluda, a palavra de Deus é muito realista quando ela nos ensina sobre essa caminhada, cheia de muitas dificuldades e de muitos desafios. E eu quero dizer para você uma coisa muito séria: é impossível você permanecer perseverante e fiel nessa caminhada se você não tiver um sonho de Deus no seu coração. É impossível. Se você mirar as recompensas humanas, se você mirar apenas as bênçãos de Deus terrenas, você vai se desanimar. Porque muitas vezes o que nos mantém no caminho é isso. E eu posso perguntar a você, com muita tranquilidade, porque eu estou junto com você nisso. Muitos de nós viemos aqui esta noite e oramos pedindo a Deus bênçãos temporais. Foi ou não foi? Senhor, eu quero uma semana abençoada, porque eu estou com abacaxi para resolver essa semana. Eu só te peço isso. Senhor, eu vou fazer um exame essa semana de saúde e eu só te peço isso essa noite. Me dá a vitória nisso aí. Eu quero sair de lá com um resultado negativo. Senhor, eu tenho um problema sério para resolver lá na minha empresa. Eu preciso da intervenção do Senhor essa semana. Me abençoa. Quantos de nós, esta noite, não ocupamos parte das nossas orações com problemas e com bênçãos temporais? Amém? Mas eu pergunto a vocês, se essas bênçãos temporais não vierem, como que você vai fazer? E se o mar não se abrir? E se não brotar água da rocha? E se Deus não tirar os obstáculos? Essas bênçãos temporais podem não se cumprir. Amém? O amém foi mais baixo. Porque é difícil falar um amém. Eu queria que todas essas bênçãos se cumprissem, mas não vão se cumprir. E graças a Deus, que Deus não atende todos os meus pedidos. Graças a Ele. Que bom que os caminhos de Deus são mais altos que os meus. É por isso, querido, que eu e você precisamos nessa caminhada vislumbrar uma bênção maior. Eu preciso acalentar um sonho maior no meu coração e na minha alma. Eu preciso tirar a minha visão das coisas terrenas, etéreas, passageiras, e colocá-las em algo muito maior do que isso tudo. Colocá-las no céu. Amanhã ou depois, se essas bênçãos não se cumprirem, você pode dormir tranquilo, porque o seu lugar no céu está garantido. Amém? Quantas vezes nessa caminhada nós não desanimamos por causa das pessoas? Eu fico pensando no coitado do Moisés, depois de tudo que ele passou, depois do risco que ele correu, da vergonha que ele passou, da exposição que ele passou, conduzindo o seu povo. E no primeiro obstáculo, esse povo volta-se contra ele. E se posta diante dele de uma maneira rebelde, agressiva. Moisés, você é um irresponsável. Porque você nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer no deserto. Era melhor nos deixar no Egito, morrer lá. Era melhor, Moisés, ficar na servidão
do Egito e morrer como escravos do que morrer no deserto. Moisés, você é um irresponsável, gente. Eu fico imaginando como que esse Moisés sofreu. E o que não fez Moisés desistir? O que fez com que Josué não desistisse? Porque eles tinham um sonho maior. Eles vislumbravam a recompensa maior. O céu. Em segundo lugar, o texto nos diz aqui, antes do Jordão, antes de você inaugurar uma nova etapa na sua vida, antes de você se apropriar de uma nova etapa, e quem sabe muito melhor do que você já experimentou até hoje, eu espero que seja, antes de você vislumbrar uma etapa melhor no seu casamento, uma etapa melhor na sua vida profissional, você precisa transpor barreiras, você precisa romper muralhas. Josué está aqui ansioso com o seu povo para atravessar o Jordão, mas antes disso tem Jericó. Antes disso tem muralhas. E a pergunta é, pastor, como que eu posso transpor essas muralhas? O que eu aprendo com Josué e seu povo nessa caminhada? Em primeiro lugar, meu querido irmão, eu vejo a vida de Josué e percebo que Josué soube valorizar a herança espiritual recebida e com coragem ele buscou novas conquistas. Josué recebe uma herança de fé do grande líder Moisés. E Deus, quando vem ao encontro de Josué, reforça a promessa da posse de terra feita a Moisés, que agora seria a liderança de Josué. Assim também eu e você recebemos uma herança de formação espiritual, uma herança de formação educacional, uma herança de bons exemplos, uma herança de boa reputação. Esse é o nosso capital para buscarmos novas conquistas. Se é uma coisa que às vezes me deixa indignado, é perceber jovens desperdiçando essa extraordinária herança que receberam dos seus pais. Esse capital. Pais que construíram uma vida de moral, de integridade, de honestidade, de trabalho, e que agora esperam dos seus filhos pelo menos o mesmo comportamento. Pais que passam para seus filhos um legado de fé. Pais que nunca se assentaram ao redor da mesa durante anos, nunca deixaram de agradecer pelo alimento. E seus filhos se assentam ao redor da mesa e nem se lembram de fazer uma oração para agradecer o alimento. Vão perdendo essa noção de dependência de Deus que assistiram na vida dos seus pais. Isso é uma herança que nós recebemos, queridos. Agora, é certo que você poderia dizer para mim, pastor, eu não tive nada disso, mas você tem uma herança. Você olha bem que você recebeu coisas boas. Seu pai pode não ter sido criado dentro de uma fé, sua mãe também, talvez você nem tenha tido pai e nem mãe, mas você chegou até aqui com coisas que Deus concedeu a você. Essa é a sua herança. Talvez a sua grande herança seja o caráter que Deus formou em você. Porque você não teve pai nem mãe, mas você é um vencedor, amém? E esse é seu trunfo, meu irmão. Eu fico feliz quando eu vejo um jovem falando, pastor, não tive bom exemplo de meu pai, não, mas eu quero fazer uma família diferente. E eu estou firme. Eu falei, amém. Coisa triste é quando você ouve alguém falar assim,
Meu pai não deixou nada para mim, meu pai não deu exemplo e tal, justificando a sua vida de derrota. E transferindo a responsabilidade para o seu pai. Porque meu pai não fez, porque meu pai deixou de fazer. Eu acho maravilhoso a honra que Josué concede a Moisés. Moisés passa para Josué uma extraordinária herança de fé e de coragem. E Josué agarra e diz assim: eu vou continuar nessa linha. Como vencer essas muralhas? Como participar, obter novas conquistas? E você precisamos entender que tudo vai acontecer na nossa vida pela graça de Deus. Graça de Deus. Eu e você receberemos aquilo que não merecemos. E não há nada que venhamos a fazer que vai nos tornar merecedores dos favores de Deus. Graça. Isso nos conserva humildes e dependentes de Deus. Porque quando nós esquecemos da graça de Deus, nós nos tornamos arrogantes e achamos que nós é que conquistamos, nós é que podemos. Nós chegamos até aqui porque somos inteligentes, somos capazes. Mas quando eu lembro da graça de Deus, eu sempre penso assim: nada do que eu tenho, nada do que eu sou, é porque eu mereço. É graça de Deus. Então eu me conservo humilde, dependente de Deus, e me conservo uma pessoa de oração. E cada conquista eu valorizo. Cada conquista é muito importante para mim. Cada passo que eu avanço é importante. É Deus manifestando a sua misericórdia, o seu amor na minha vida. Por que pessoas que crescem se tornam arrogantes? É porque se esqueceram de que tudo que vem, tudo que são, é pela graça de Deus. Enquanto nós não aprendermos essa lição, meus irmãos, Deus não nos faz prosperar. A pior coisa que tem, querido, é dinheiro na mão de pessoas arrogantes, é poder na mão de pessoas arrogantes. Essa é a pior coisa que tem. E às vezes nós demoramos um pouco a nos apropriarmos das bênçãos de Deus, porque não aprendemos o caminho da dependência de Deus, da humildade. Eu estava vendo a entrevista de um jogador de futebol que se assentou com príncipes e reis. E a televisão mostrou lá algumas imagens das comidas que ele participou. E esse jogador é crente. E ele estava dizendo assim: de vez em quando eu chamava o cozinheiro e pedia para ele fazer um ovo frito. E o repórter perguntou: mas por quê? Ele falou: para que eu nunca esquecesse a minha origem. Eu cheguei aonde eu cheguei comendo arroz com ovo frito. É pela graça de Deus que nós vamos. É na humildade e na dependência de Deus. O texto no capítulo 2 coloca na história de Josué uma mulher que representa a graça de Deus. Josué só conseguiu levar o povo aonde o povo chegou. Aquela vitória extraordinária por causa de uma prostituta. Raabe, capítulo 2. E você pergunta: por que essa história nesse lugar? Deus não podia ter pulado esse capítulo. Por que exatamente a história de Raabe, essa prostituta, nesse lugar, antes da vitória em Jericó, antes da queda da muralha? Deus instrumentaliza uma mulher. Primeiro era uma mulher. Só isso já era uma situação atípica, mas é uma mulher prostituta usada por Deus, e que mais tarde ela faz parte da genealogia de Jesus, e você vai encontrar o nome dela lá em Mateus. Por quê, pastor? É graça de Deus, irmão. Raabe significa graça de Deus.
Eu fico pensando Josué contando essa história mais tarde. Quem sabe para os seus soldados mais novos, quem sabe para os seus filhos. E alguém perguntando para ele: ô Josué, e essa tal de Raabe, quem era? E ele dizia assim: isso era uma prostituta. Mas como assim era uma prostituta que Deus usou para salvar a nossa nação inteira? Mas como? Será que estava dentro das estratégias desse extraordinário comandante? Usar uma mulher prostituta? Será que Josué imaginou que Deus usaria dessa situação para salvar o seu povo? É claro que não. Mas se eu caminho na dependência de Deus e na graça de Deus, eu estou aberto a esse tipo de surpresa. A Deus usar pessoas simples, que eu jamais imagino, para abençoar a minha vida, para me ajudar na minha caminhada. Mas isso tudo, querido, é quando eu caminho na dependência de Deus. Quando eu caminho em oração. É quando a minha caminhada cristã é regada de humildade. Em terceiro lugar, nós aprendemos com Josué que Deus nos dá a graça de rompermos as muralhas, atravessarmos o Jordão e tomarmos posse da terra prometida, quando nós nos submetemos às estratégias de Deus. Josué deveria ser obediente às instruções de Deus, não apenas ao que fazer, mas também ao como fazer. Porque para Deus não importa apenas os resultados, mas importa como nós obtemos esses resultados. Embora rodear 7 vezes a cidade e depois tocar trombetas para conquistá-la não fosse uma estratégia comum aos olhos humanos, eles deveriam fazer do jeito de Deus. Nós viramos aqui o ano, e por 3 vezes eu falei com os irmãos sobre uma mensagem em Crônicas, da vitória do povo de Deus sobre Senaqueribe. Os irmãos estão lembrados? Foram 3 finais de semana, eu espero que vocês estejam lembrados, senão eu vou ter que pregar tudo de novo. Vocês lembram qual é a referência que a palavra de Deus faz a Ezequias naquela extraordinária vitória? Pode falar, linda, mais alto. Depois destas coisas e desta fidelidade. Então a Bíblia descreve a vitória extraordinária desse homem. Eu preciso ser obediente e fiel às estratégias de Deus. E eu vou repetir aquilo que eu tenho falado aqui todos os domingos. Porque eu sei que eu e você precisamos ouvir isso sempre. Pastor, por que esse negócio de trazer dízimo à igreja, hein? É para que eu e você, meu irmão, toda reunião não nos esqueçamos, a estratégia de Deus é fidelidade. Pastor, mas é um ritual, né? É um ritual. Levantar do banco, vir trazer o dízimo, fazer o envelope, pegar o envelope, fazer as contas em casa. Todo mês. Todo mês. Mas isso é por quanto tempo, pastor? O que você acha? Por quanto tempo você quer seguir a estratégia de Deus e ser abençoado conforme Deus? Você vai estabelecer o tempo. E eu disse para os irmãos e repito, muitas vezes é aí que nós perdemos a batalha. Deus falou com Josué: Josué, você vai tocar a trombeta e rodear 7 vezes. E Josué: Senhor, não dá para fazer isso numa vez só, não? Como que eu vou convencer esse povo a fazer isso 7 vezes? Que coisa ridícula, Senhor. Josué poderia ter dito isso: Senhor, essa estratégia é uma estratégia pouco comum, Senhor. Mas não, nós encontramos aqui um homem obediente ao Senhor. Deus não disse que era assim para fazer, é assim que eu vou fazer. Por que eu estou falando do dízimo?
É porque o dízimo é estratégia divina, pouco comum. Se você for olhar aí por fora e pedir a alguém para te orientar sobre como você crescer na sua vida, ninguém vai falar para você dar dízimo não, meu irmão. Eles vão falar para você, 10% é muita coisa, hein? Isso vai alterar seu orçamento, faça isso não. Larga a mão disso. E aí você vai resolver na sua vida seguir a estratégia de Deus ou seguir a estratégia do seu coração, dos homens. E aí a gente inventa uma série de desculpas, né? Eu quero escrever um livro ainda sobre isso. Só que eu acho que vai ser muitas páginas. Todas as desculpas que eu já ouvi das pessoas para não serem fiéis no seu dízimo e oferta. É muita desculpa. O ser humano é criativo demais. Bom, eu estou pegando o dízimo como exemplo, mas eu poderia pegar tanta coisa. A oração é uma estratégia de Deus. A leitura da palavra e o receber essa palavra diariamente para que ela transforme a minha vida é uma estratégia de Deus. Para que desenvolvesse seu caráter, para que tornar a sua alma resistente às investidas do maligno, a estratégia de Deus é, meu querido filho, ame a minha palavra, ela vai tornar você forte. Estratégia de Deus. Você quer ver outra estratégia de Deus que nós vamos negligenciando com o tempo? Frequência às reuniões da igreja. Não, pastor, isso aí é coisa da igreja presbiteriana. Não é não, gente. A Bíblia diz para a gente não se ausentar da comunhão da igreja. Por que a gente vai enfraquecendo na fé? Por todas essas coisas que nós vamos negligenciando. Por que a gente desanima na caminhada rumo à terra prometida? Por que nós perdemos o foco, perdemos o sonho, perdemos o gás? É porque nós vamos abrindo mão das estratégias de Deus. Vamos fazendo do nosso jeito. O grande exemplo de Josué é que ele foi humilde para sempre fazer do jeito de Deus. Por isso que eu preciso amar a palavra e conhecer a palavra, para me fazer do jeito de Deus. Seja qual a sua área de atuação, seja quais forem os seus sonhos, querido. Eu sei que nós temos essa noite jovens, cheios de sonhos com a carreira profissional, jovens cheios de sonhos com a família abençoada, nós temos uma igreja cheia de sonhos, mas nós precisamos fazer do jeito de Deus. Seja qual for a sua área de atuação, seja forte e corajoso, Josué, para fazer tudo quanto Deus mandou você fazer. Precisa ter coragem para fazer a coisa do jeito de Deus. Deus não aceita barganhas. E você vai perceber no restante do texto aí, versículo 17 do capítulo 6, que nós lemos, mais uma estratégia de Deus. Eu vou ler o versículo 16 para você entender. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo. O que Josué fez? Mandou fazer o povo, mandou o povo fazer, gritai, porque o Senhor... Amém, gente? Porque o Senhor, o quê? Vos entregou a cidade. Josué fez exatamente como Deus mandou. Grita. Mas não dava para só rodear e tocar a trombeta, tinha que gritar. Josué não esqueceu de um detalhe. Deus mandou gritar, então vocês gritam. Ah, Josué, por quê? Meu irmão, faça o que Deus falou, grita. Eu não sei por quê, gente. Tem lógica? Não, não tem muita lógica, não. Agora, versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. A cidade será condenada e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Agora veja mais uma orientação de Deus. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Amém? Qual foi a estratégia de Deus? Não se envolva com o pecado. Guarde-se das coisas condenadas, para que, uma vez tendo sido condenadas, você não as use, não as tome, e torne maldito a sua casa, bem como todo Israel. Olha as consequências, irmão. Deus está ensinando o povo aqui a amar a obediência, a santificação, guardar do pecado, guardar de tomar coisas condenadas. Eu já disse aos irmãos aqui também, e repito, essa doutrina é uma doutrina fora de moda, né? Quando um pastor é chamado para um congresso, você não é chamado mais para falar sobre santificação. Eu nem me recordo a última vez que me chamaram para falar sobre santificação. Muda a palavra, pastor, que essa palavra as pessoas não vêm. Está fora de moda esse assunto. Está fora de moda. Não se envolver com o pecado. Coisas que Deus disse, meu filho, não faça. Meu filho, isso é errado, isso é contra a minha vontade. E às vezes a gente vai negligenciando. E aí você pergunta, por que que eu estou tão desanimado? Por que que eu estou perdendo o pique na minha caminhada? Olha o que o texto diz, torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porque o pecado, meu irmão, traz confusão. O pecado turba a nossa mente, impede que a gente veja as coisas como elas são. O pecado rouba a nossa energia, a nossa alegria espiritual. Você lembra bem da história de Davi? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e eu gemia noite e dia. E Davi parou de cantar, Davi parou de pregar, se tornou uma pedra de tropeço para o seu arraial e para a sua casa. O pecado é a maior de todas as muralhas a ser rompida. Somente por meio de Jesus, eu e você vamos derrubar essa muralha, viu? A cruz vazia é a prova de que por meio de Jesus, eu e você podemos vencer essa muralha, a muralha do pecado. Amém? Eu e você precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé e fazer essa averiguação. Fazer a oração do salmista, né? Lá no Salmo 139, Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. No nosso culto nós sempre temos um momento assim, para proporcionar a mim e a você esse tempo, da gente fechar os nossos olhos e dizer, Deus, aonde eu tenho errado com o Senhor? Aonde eu tenho errado? Que coisas condenadas, que coisas malditas que eu tenho feito e pegado? Em quinto e último lugar, você romperá muralhas, vai atravessar o Jordão e chegar na terra prometida com espírito de louvor e de adoração. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Espírito de louvor e de adoração. Foi por causa do espírito de murmuração que esse povo peregrinou 40 anos no deserto. Foi por causa da murmuração que a ira de Deus se acendeu contra esse povo. Deus espera que dos meus lábios e dos seus lábios sempre haja louvor, sempre haja gratidão e reconhecimento das bênçãos de Deus.
Se é uma coisa que entristece a Deus, é nossa alma amargurada, é nossa alma ressentida. Isso entristece o nosso Deus. E às vezes as situações da vida vão nos tornando assim, né, queridos? Meio amargurados, meio ressentidos, porque não aconteceu como nós queríamos, porque fulano fez assim, porque Beltrano fez assado, porque a igreja deixou de fazer, ou porque a igreja fez, ou porque o meu marido não fez, ou não fez, e meu filho assim, e esse ressentimento vai se acumulando na nossa alma, nós vamos tornando pessoas assim. E quando a gente percebe, ninguém mais quer estar do nosso lado. Porque gente do espírito ressentido afasta as pessoas. Espírito de louvor e de alegria atrai. Mas espírito ressentido espanta. Porque você conversa com a pessoa, você percebe que ela exala amargura e rancor. Aí você fala, meu Deus, vamos embora. E aí a pessoa assim vai se isolando, vai perdendo os amigos. E aí você fica assim, além de eu estar na pior, ninguém me visita, ninguém me procura, estou sozinho, abandonado. Ah, meu irmão, talvez seja o seu espírito ressentido. Um espírito de louvor e adoração é arma de Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas, presos injustamente, por volta da meia-noite, numa prisão fria, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão estavam ali escutando, e de repente sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se portas, soltaram-se as cadeias de todo. Porque espírito de louvor faz isso, meu irmão. Espírito de louvor provoca terremotos, sacode alicerces, espírito de louvor abre portas. Espírito de louvor faz soltar cadeias, faz soltar grilhões. Use a sua boca para reconhecer a bondade de Deus sobre a sua vida. A minha história e a sua história tem coisas que nós gostaríamos de esquecer. Não tem? Amém? Tem mesmo. A minha tem, a sua tem, todos nós temos. E se você ficar focando essas coisas, você vai se tornar amargura e ressentimento. Vai se tornar uma pessoa amargurada. Olha para esses episódios debaixo da soberania de Deus. Deus permitiu com propósito. E Deus transformou o mal em bem. Você já percebeu o bem? Então comece a louvar a Deus. Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Todas as coisas. Mesmo quando as coisas deram errado, esse Deus maravilhoso fez que de alguma forma isso produzisse algum bem. Espírito de louvor cria ambiente. Olha o que eu quero dizer para você, para nós encerrarmos esse ponto. Espírito de louvor muda o ambiente. Torna o ambiente mais propício para o agir de Deus. Por isso a gente gosta de colocar o louvor antes da mensagem. Isso é seguindo a dinâmica da palavra. Espírito de louvor prepara o ambiente. Se é um lugar que Satanás não tolera estar, é onde há espírito de louvor. E com as nossas músicas nós louvamos. Mas não é só com as nossas músicas, louvamos com as nossas conversas, louvamos com o nosso jeito de ser. O que Deus quer ver é espírito de louvor. Isso muda o ambiente. Ao lugar da murmuração, que haja espírito de louvor. Assim como foi com Josué naqueles dias, assim será comigo e com você, as muralhas cairão. Amém? Em primeiro lugar, valorize a sua herança. Valorize a sua herança. Busque novas conquistas. Caminhe, continue caminhando em direção a essas conquistas pela graça de Deus. É graça, caminhe na humildade e na dependência. Siga fielmente as estratégias de Deus.
Quais são as estratégias de Deus para esse momento que você está vivendo? Vão aparecer muitas propostas para você, muitas alternativas, mas qual é a estratégia de Deus? Como que Deus quer que você faça? Não se envolva com pecado. Não se envolva com pecado. Busque a santificação. Em tudo agradar o Senhor. E caminhe com espírito de louvor e adoração. Meu irmão, não há muralhas que vão resistir no ano de 2015, se você assim se comportar. Jericó caiu diante do louvor. Jericó caiu porque Deus encontrou mais uma vez um homem fiel que conduziu o seu povo na fidelidade. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar os seus negócios, porque Ele vai encontrar em você um Josué. As muralhas vão estar. As muralhas já estão aí diante de você. Mas vão cair uma a uma. Agora não se esqueça, a cabeça na terra prometida. A recompensa não é aqui. Nós caminhamos para o céu.